Meus amados, nós estaremos hoje dando início a um estudo bíblico, uma série de estudos bíblicos, e eu quero lhe convidar a pegar a sua Bíblia para que leiamos o texto em referência. Eu vou pedir para que os nossos irmãos que nos auxiliam na tela, coloque, por gentileza, o texto da primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 13, na nova versão internacional, a NVI, onde nós estamos usando o tema que estaremos abordando esses estudos. E eu já explico aos irmãos o motivo deste tema ter vindo ao meu coração para nós estudarmos durante estas quartas-feiras. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e o verso 13. Troca a versão, por favor. Ali está na Almeida Corrigida e Fiel, para a nova versão internacional. Glória a Deus. Enquanto os nossos irmãos colocam na tela, eu vou ler aqui com os irmãos. Dessas coisas também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Você pode ler esse texto que está na tela comigo, todos juntos? Vamos lá? 1, 2 e 3. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais, os que são espirituais. Amém. Meus amados, que Deus, por sua graça, nos abençoe na exposição de sua palavra. Antes de nós fazermos aqui a introdução ao assunto, os irmãos viram que neste domingo nós comemoramos 118 anos da nossa Igreja Assembleia de Deus. São 112 anos de história, e isto me levou a pensar um pouco na história da nossa igreja e o que nos fez chegar até aqui. E se tem uma coisa, irmãos, que é emblemático nas Assembleias de Deus, é esta questão da espiritualidade. Essa questão da espiritualidade. E este texto, ele foi escrito por Paulo há quase 2000 anos atrás, mas ele fala muito forte hoje, principalmente pelo fato de nós vermos muitas versões, muitas mensagens, muitas vezes até dentro das nossas igrejas, dos nossos púlpitos, buscando trazer sabedorias que são saberes adquiridos muitas vezes na universidade, na vida pessoal de cada um. E é claro que esses saberes, eles são importantes. Mas nós, assembleanos, nós sempre, irmãos, informamos, quando vamos orar também, pedimos que as nossas palavras, elas sejam dirigidas pelo Espírito Santo. Todos nós que aqui estamos porque queremos ouvir Deus falar. Quantos vieram para o culto hoje com essa expectativa de ouvir Deus falar? E a gente não vem apenas para a igreja, o templo, com essa expectativa. Não, aqui Deus fala.
O Senhor fala conosco sempre de uma maneira muito especial. Quantas vezes nós chegamos aqui e não contamos o nosso problema para seu ninguém? Aí sentamos, cultuamos, e aí quando ouvimos a palavra sendo ministrada, o Senhor cirurgicamente, como se estivesse falando pessoalmente a nós, Ele então fala sobre a nossa dor, sobre a nossa luta, sobre o nosso sofrimento, e a gente sai edificado. Que palavra de sabedoria humana poderia atuar dessa forma em nossas vidas, em nosso coração? Então, Deus falou ao meu coração para que este mês, e talvez adentramos ao próximo mês, falando sobre o tema que é interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. E aí vem uma reflexão. Já que iremos interpretar verdades espirituais para os que são espirituais, dá uma olhadinha do teu lado e vê se você encontra esse irmão que está ao seu lado bem espiritual hoje. Dá uma olhada para ele. Vê qual é o semblante dele. Ainda que ele tenha chegado aqui um tanto que em queda, espiritualmente falando, eu gosto sempre de usar uma expressão que eu ouvi desde criança. Estamos reunidos aqui para um elevo espiritual. Os mais antigos sempre ouviram os pastores falando. A nossa reunião é para que tenhamos um elevo espiritual. Você vai sair melhor daqui hoje à noite. Você vai sair melhorado. Quantos podem glorificar e adorar o nome do Senhor? Então, só de lermos este texto, que vai ficar aí fixado na nossa tela, algumas verdades já começam a saltar. Qualquer um de nós que olhar para este texto, nós veremos como, por exemplo, algumas interseções que são lógicas. Aqueles que são espirituais, eles são também desafiados a interpretar as verdades espirituais. Por isso Paulo diz que o espiritual discerne tudo, e de ninguém ele é discernido. É claro que para conhecer verdades espirituais, nós precisamos estar em condição também espirituais, como espirituais. Porque o carnal, Paulo também trata, ele não consegue entender essas verdades espirituais. Mas nós, os espirituais, nós conseguimos alcançá-las. E é por isso que então Paulo aqui trabalha essa ideia de verdades espirituais para os espirituais. Aliás, há um texto sagrado que diz que nós não devemos jogar as nossas pérolas aos porcos. E alguém diz, meu Deus, a Bíblia está chamando alguém de porco? Não, a Bíblia está fazendo uma alegoria, em que jogar pérolas aos porcos é o mesmo que muitas vezes você entregar uma verdade espiritual, que é uma pérola, a alguém que não vai saber fazer nada com ela, se não colocá-la na lama. É isso que o texto está dizendo. Então nós damos valores a estas verdades espirituais. E é por isso que você saiu da sua casa hoje. Se não fosse para você ouvir alguma verdade espiritual, você não estaria hoje à noite aqui neste templo. Mas que bom que você veio para ouvir palavra de Deus. Aleluias. Uma outra interseção ao texto aqui é, como cristãos espirituais, devemos ser capazes de interpretar as verdades espirituais da Bíblia, para aqueles que ainda estão em estágio inicial de sua jornada espiritual. É uma jornada espiritual. Eu lembro da minha conversão, no início da minha jornada, onde eu não conseguia entender as verdades espirituais, como hoje eu entendo. Mas era no começo, mas havia muito desejo. Eu queria conhecer, eu queria saber o que era ser selado pelo Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, o que era falar línguas estranhas. E a nossa jornada, o início dela, fez com que a gente buscasse com muito empenho, desejo, receber de Deus tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Você se lembra da sua conversão? O apego à palavra de Deus, à leitura das Escrituras, aos trabalhos de oração, aos jejuns, às vigílias, às manhãs, aos cultos matutinos.
Mas ao passar do tempo em nossa jornada, parece que essas verdades, elas vão um tanto que sendo colocadas de lado. E aí o Espírito de Deus falou ao meu coração, está na hora de resgatar aquele mesmo desejo, aquela mesma vontade, aleluias, onde a gente acordava já buscando Deus, passava o dia inteiro se protegendo dos dardos inflamáveis do maligno, para que à noite nós pudéssemos chegar na casa do Senhor em condição de adorar a Deus, glorificar ao Senhor e sentir a presença dEle. E eu confesso aos irmãos, era muito mais fácil, muito mais simples sentir a presença de Deus, porque a gente mantinha o contato. Há um hino da nossa harpa que diz, guarda o contato com teu Salvador. O problema, sabe qual é? É que a gente não guarda o contato. A gente desliga o contato e liga só na hora do culto. E aí quando chega na hora do culto, falta tudo, até o Wi-Fi celestial. Não é? Tem alguém que chega tão desapercebido e diz, qual é a senha do Wi-Fi do céu? Ele não está ligado, ele não está conectado. Mas tem aqueles irmãos que, na verdade, eles começaram o culto de hoje à noite, hoje quando acordaram. Já disseram ao Senhor, eu te agradeço, Senhor, por ter me despertado. Eu agradeço pelas tuas misericórdias que se renovaram. Oramante, orguemandarai. Eu te louvo pelo almoço, pela janta, por poder colocar a minha roupa, poder pegar o meu carro, ou uma condução, ou até vir de a pé, mas estar indo para a tua casa para te louvar. E aí quando chega na igreja, querida, é diferente o culto dessa pessoa, porque ele já chega, irmão, ligado, conectado, em contato com o Senhor Deus Todo-Poderoso, quem pode levantar uma de suas mãos e adorar a Ele. E é claro que quem está começando nessa jornada precisa de auxílio, cuidado. E nós precisamos ser pacientes, compassivos, fornecendo a esses irmãos espirituais as verdades que podem ser compreendidas de acordo com o seu nível de maturidade espiritual. Porque é interessante como Deus trabalha em nós. Essa maturidade espiritual, ela vai sendo conquistada, construída a cada dia ao longo da nossa jornada. Ah, se eu soubesse no começo da minha fé o que eu sei hoje, seria até uma desvantagem. Já pensou? Mas a cada passo, aleluia, estou me lembrando do hino bem antigo, a cada passo que eu dou na vida. Se lembram? É um degrau a mais que eu subo ao céu. Porque espiritualidade é contato com Deus, é profundidade, é relacionamento. Não é? A cada passo que eu dou na vida, eu subo um degrau a mais em direção a Deus. Por isso o escritor diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então você tem que construir sua jornada espiritual, melhorando a cada dia, trazendo elementos a cada dia, construindo um relacionamento a cada dia, recebendo experiências novas a cada dia. E para que isso aconteça, você tem que ter desejo. Nós precisamos ter desejo de resgatar essa espiritualidade. Chega, irmãos, de participarmos de um culto e não sentirmos nada. Glória a Deus. Está na hora, querido, de a gente vir para a casa do Senhor sabendo que Deus vai falar, que Deus vai romper, que o Senhor vai estremecer, porque Ele continua sendo o mesmo, e eu continuo acreditando que Deus, o Senhor, está em nosso meio, e onde o Senhor está, coisas extraordinárias podem acontecer. Portanto, vamos trabalhar este texto com base neste tema espiritualidade, sempre considerando verdades espirituais para os que são espirituais. E olha que falar de um tema como espiritualidade, você pode achar que é algo
que vai durar pouco tempo, mas eu passaria aqui anos falando a vocês. Aqueles que se debruçaram sobre este tema, a espiritualidade, escreveram compêndios teológicos, escreveram teologias sistemáticas, escreveram teologias bíblicas sobre o tema, de forma, querido, que é um tema bastante vasto. E na Bíblia Sagrada, o tema espiritualidade, ele também é bastante vasto. Já que espiritualidade é, bem aqui sucintamente falando, um relacionamento entre o Criador e a sua criatura. E a Bíblia Sagrada, ela tem essa proposta de revelar o Criador, de revelar Deus. E ao revelar Deus, em nossa base teísta que temos, não é? Somos teístas, aliás, completando, somos monoteístas. Então acreditamos em apenas um Deus, o Deus da Escritura, e essa base teísta, ela nos revela um Deus todo-poderoso, criador, soberano, um Deus que não somente cria todas as coisas, mas ele também governa todas as coisas. Tudo está em suas mãos, em seu controle, e embora ele seja transcendente, transcenda de cada um de nós, ele também é imanente, ele interage com cada um de nós, porque ele é um Deus pessoal. Ele não é somente o Deus todo-poderoso, o Criador do céu e da terra. Sim, ele é, mas ele também é Deus de Abraão, ele é Deus de Isaac, ele é Deus de Jacó, ele é Deus do Wilson, da Adriana, do Antônio, ele é o teu Deus. E falar de um tema como esse, espiritualidade, é falar de ter um relacionamento com o Criador. E é vasto esse relacionamento, ou o relacionamento de Deus com muitos em todo o texto sagrado. Então falaremos sobre a espiritualidade, que se refere à dimensão espiritual da vida humana. Queridos, todos nós temos em nosso viver uma dimensão espiritual. Muito hoje se fala em negacionismo. E eu vejo muita gente negando muita coisa. E alguns negando essa dimensão espiritual. Não é? Então são aqueles que estão negando que nós tenhamos uma dimensão espiritual. E por mais que alguém queira viver apenas neste mundo, para este mundo, absolutamente sem qualquer outra dimensão, é uma vida muito solitária. É uma vida, querido, muito vaga, muito vazia. Mas a nós, Deus tem nos dado a condição de compreendermos essa dimensão espiritual. Porque quando nós nos entregamos a Cristo, uma nova natureza surge em cada um de nós. Nós somos novos em Cristo Jesus. Aquela natureza velha, herdada de nossos pais, agora ela é envolvida por uma nova natureza. Veja que a natureza velha não é destruída. O velho homem continua aí. É que você não consegue olhar para você mesmo, né? A não ser pelo espelho. Mas quando você estiver olhando para o espelho, identifique que o velho homem e a velha mulher está aí. E por que é que nós precisamos do Espírito Santo? Porque o fruto do Espírito nos ajuda a vencer a velha natureza, os velhos conceitos, as velhas ideias. E agora tudo é novo. Por isso a conversão. O que é conversão? A palavra metanoia, né, no grego, de metamorfose, de transformação aplicada à mente, que Paulo usa lá em Romanos 12. Ele diz que há uma transformação na mente tal, que a gente passa a ter uma visão de mundo totalmente diferente. A gente antes não enxergava o pecado, agora a gente enxerga o pecado. Antes a gente não conseguia medir a consequência dele, mas agora a gente mede. Agora a gente consegue olhar para uma crise, um conflito e saber que ali não é tão somente a carne nem o sangue, mas são potestades, principados que estão contra nós. Por isso a Bíblia diz que nós não temos que guerrear contra a carne e contra o sangue. A gente não atua mais nessa dimensão terrena, agora a gente atua na dimensão espiritual. Em nossos conflitos, se fosse na velha natureza, a gente sairia no braço, gritaria, ia para cima, resolvia logo na hora. Mas com a nova natureza, a gente se cala, dobra o joelho,
Fala com Deus. Aleluia. Estende a outra face e vê Deus operar por nós. Quem já está entendendo esta palavra e pode glorificar o nome do Senhor. Então, do ponto de vista cristão, a espiritualidade envolve a busca por uma relação pessoal com Deus através da fé em Cristo Jesus. A busca por uma relação com Deus, pessoal. E aí, queridos, eu preciso dizer, e eu rompi com isso, logo que eu vim para o Evangelho, fui evangelizado pela Adriana, em parceria com a minha mãe, e aí eu vim para o Evangelho. Eu vim com uma fé tão grande, mas era a fé apoiada nas experiências de meu pai. Meu pai, um cristão, um servo do Senhor, que venceu todos os seus obstáculos da vida, que Deus o prosperou, o abençoou, sempre numa família que tinha ali todas as condições dadas por Deus, confiando sempre em Deus. Então eu tinha essa fé na minha mente. Mas chegou uma hora que eu precisei ter as minhas experiências com o Senhor. E eu precisei romper. E agora não mais. Foi exatamente a história de Elias e Eliseu. Quando a capa de Elias cai, qual é a fala de Eliseu? Onde está o Deus de Elias? É Eliseu, que havia assumido o lugar de Elias, dizendo, onde está o Deus de Elias? Tocou o Jordão se abriu. Quando ele vê que ele tocou o Jordão com a capa e o Jordão se abriu, a partir dali ele diz, opa, Elias já foi, agora sou eu. Agora as experiências de Deus é comigo. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Jordão também se abriu para mim passar. E Elias já não está aqui, oh glória! O Senhor tem experiências espirituais para o seu relacionamento com Ele. Então, a partir de agora, busque mais ao Senhor, ore mais, jejue mais, porque Deus vai se revelar e se mostrar a você. Glória a Deus. Feito esta introdução ao assunto da espiritualidade, eu quero trazer a tua atenção para o texto que nós lemos, a carta do apóstolo Paulo. E ao falar sobre o autor dessa carta, é importante, já que Paulo está tratando o tema da espiritualidade, falar de alguém que tem propriedade para falar sobre esse tema. Porque existem muitos que querem falar sobre algo sem ter experiência, sem ter propriedade. Ele não vive. E aí como é que ele vai falar? E o apóstolo Paulo diz, eu criei, por isso falei. Então primeiro você precisa acreditar nestas expressões espirituais, em tudo isso que pode acontecer com você e vivê-las, para que você possa falar. E é importante isso. Por exemplo, esses dias eu estava falando sobre sermos uma igreja continuista, acreditarmos nos dons do Espírito, dentre eles o dom de cura. E alguém, quando me questiona sobre Jesus curar nos dias atuais, eu digo assim, eu acredito porque a Bíblia diz que Jesus cura, e sobretudo, porque eu sou alvo da cura divina. O Senhor me curou. Aleluia. Como alguém poderá tirar isso de mim? Poderá falar ao contrário? Jamais. Eu tenho experiência pessoal de que Ele cura. Então falar de espiritualidade precisa ser alguém que tem experiência. E se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, Paulo é alguém que teve experiências espirituais. E ele está compartilhando elas aqui conosco. Por exemplo, você se lembra como foi a conversão de Paulo? Que experiência espiritual teve Paulo em sua conversão? Ele está ali perseguindo a igreja. As verdades espirituais para ele estavam tampadas. Ele não conseguia ver, ele era um perseguidor dessas verdades. Mas ele está indo a Damasco. E no meio do caminho o Senhor Jesus vai ter um encontro com ele. E é o encontro da conversão. Oh, glória a Deus. E Paulo, que se achava o maioral, muito bem qualificado, suas qualificações, em outra mensagem aqui eu já até
entreguei elas aqui a vocês, e quem estuda a vida de Paulo, a biografia de Paulo, sabe delas. Alguém muito bem preparado, filosoficamente, teologicamente, né, um poliglota, não é, conhecedor da teologia judaica, da filosofia grega, de todo o sistema romano, já que era um cidadão romano. Mas Paulo vai ter uma experiência que nada de tudo isso que a vida lhe proporcionou poderia lhe dar. Uma experiência espiritual. Ele está indo para Damasco e de repente ele tem um encontro com Jesus, e o texto bíblico diz que ele então cai, porque uma luz raiou, e a luz era tão forte, que fez Paulo ficar cego. E ele então pergunta: quem é, Senhor? E no meio daquela voz, daquela luz, uma voz: eu sou Jesus. Olha como Jesus se apresentou a ele. Olha como foi a apresentação de Jesus a Paulo. Ei, eu sou Jesus. E a voz diz: a quem tu persegue. Meu Deus, deve ter sido uma situação bastante difícil, né? É Jesus dizendo assim, ó, você está perseguindo a mim. A grande verdade é que ele estava perseguindo ao povo de Deus, aos cristãos. Mas quando alguém te persegue, persegue a quem tu serve também. Por isso somos como a menina dos olhos de Deus. Toca não, irmão. Toca não. Glória a Deus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E dura coisa é para ti lutar contra os meus agrilhões. É Jesus dizendo o seguinte: só que agora você está diante de mim, sou eu e você. Porque a experiência que eu vou lhe dar é pessoal. Eu estou me manifestando a você. O que eu devo fazer? Vai para a rua chamada direita, na casa de Judas, e lá fique. Até quando, Senhor? Fique lá. E ele vai, carregado, e daqui a pouco o Senhor vai chamar a Ananias, diz: Ananias, se levante, vai à rua direita, assim, assim, há alguém lá. E o que eu acho interessante é o seguinte: nós estamos falando do apóstolo Paulo, e a pergunta é, ele está fazendo o quê enquanto está aguardando? Ele está orando. Quanto tempo? 3 dias, sem parar. Orando e jejuando, 3 dias. Para quê? Para procurar entender o que é que está acontecendo. Porque até aquele momento ele achava que ele estava certo. Ele estava com carta dos principais da sinagoga para perseguir os cristãos, mas percebe agora que ele está na contramão das verdades espirituais. E agora tudo começa a vir à tona. Então ele começa a orar, ele começa a orar, ele começa a orar. E Ananias está dizendo: Senhor, não vou. E o Senhor está dizendo: vai, vai, porque este é para mim um vaso que eu escolhi. Oh, eu já estou sentindo a presença de Deus. Aleluias. Glória a Deus. A fama de Paulo começa a surgir dali. Por quê? Porque aqueles discípulos que estavam em Damasco começaram a dizer por toda parte: olha, o perseguidor se converteu. A grande verdade é que até Jerusalém muitos ainda tinham medo dele. Mas a fama já havia chegado. Jesus teve um encontro com ele. Ele teve uma experiência nova. Aquele que nos perseguia agora também aceitou a mesma fé. Ananias vai lá, ora sobre ele, a sua visão se abre. E a partir dali, ele começa a viver experiências novas. Olha aqui para mim, você que é bastante imediatista. Olhe para mim aqui. Tem muitos que querem viver as experiências espirituais da noite para o dia. E não é assim. Sabe quanto tempo o apóstolo Paulo ele ficou recebendo experiências espirituais até ser o grande Paulo que a gente conhece? Sabe quanto tempo? Entre 14 e 15 anos. O Paulo lá de Antioquia, capítulo 13, entre o capítulo 9 e o capítulo 13, tem em torno de 14 a 15 anos buscando a Deus.
no deserto da Arábia, 3 anos, volta a Tarso, e ali fica, buscando de Deus. Só que tem uma coisa, essas experiências foram tão fortes, tão reais, tão gigantescas, que tem coisa que ele não pôde nem contar para nós. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que ele foi arrebatado ao 3º céu. Ele chegou ao ponto de receber um arrebatamento de sentido, segundo Coríntios 12. E Paulo descreve que ele foi levado a este ambiente espiritual. E até hoje tem alguém dizendo assim: Paulo, por que você não nos conta o que é que você viu lá? E ele até conta, ele diz: eu vi coisas inefáveis, que ao homem não é digno de ser relatado. E aí Paulo fecha. Glória a Deus. Mas foram experiências extraordinárias que ele recebeu do Senhor. Ele recebeu visões. Eu tenho uma mensagem que eu prego sobre as visões de Paulo. Cada visão que o Senhor revela a ele, uma mais extraordinária que a outra. Ele, em prisão, recebeu visitações, recebeu a inspiração para escrever 13 dos 27 livros que temos no Novo Testamento. Então, falar de espiritualidade a partir de Paulo é algo, querido, que de fato nós devemos abrir os nossos ouvidos para ouvir e para aprender o que este homem tem a dizer. De fato, Paulo é alguém que tem experiências espirituais. Agora, resta-nos saber se Paulo é escritor dessa carta e viveu essas experiências, para quem Paulo está escrevendo. Paulo está escrevendo para uma igreja. Qual é a igreja? A igreja de Corinto. E se nós tirarmos o olhar do autor e colocarmos o olhar nos destinatários, na igreja que está em Corinto, nós vamos também observar que a igreja de Corinto era uma igreja espiritual, cheia de dons espirituais, mas que também enfrentava muitos desafios. Muitas situações haviam nesta igreja. Paulo chegou até a elogiar essa igreja por seus dons espirituais, dizendo que nenhum dom vos falta. Então veja que é uma igreja espiritual. Mas ser uma igreja espiritual não significa dizer que esta igreja é uma igreja sem problemas, sem desafios. Ser espiritual não significa dizer que a gente também não tenha que enfrentar os nossos dilemas, os nossos problemas. E isso a gente vê nessa igreja. E se você for observando os desafios da igreja, em 1 Coríntios 1, 10, 17, que é o contexto amplo deste texto que nós lemos, Paulo escreve às igrejas que estão em Corinto para corrigir vários problemas que estavam afetando a igreja. Como, por exemplo, nesta igreja aqui nós vemos divisões. É uma igreja espiritual, mas que está dividida. Alguns estão dizendo: eu sou de Paulo. Outros estão dizendo: eu sou de Apolo. Outros estão dizendo: eu sou de Cefas, Pedro. E há outros dizendo: eu sou de Cristo. Os grupos estão lá estabelecidos. E Paulo, então, como espiritual, ele vai tratar, olhe para mim aqui, ele vai tratar estas questões, esses erros doutrinários em Corinto, por meio de verdades espirituais, com os espirituais. Porque é fácil você falar e corrigir um crente espiritual. Duro é você corrigir um crente carnal. Quando você chama alguém para corrigir ele é espiritual e entende a verdade espiritual, ele diz: não, pastor, é isso mesmo. Pode ter certeza que a partir de hoje eu já não faço mais isso. É fácil. Porque ele é espiritual. Faça o mesmo com o carnal. Corrija um crente carnal, ainda que você leve verdades espirituais, ele vai rejeitá-las, dará coices, não é? Por quê? Porque ele não é espiritual. Então Paulo começa a tratar de verdades espirituais, e a primeira ele manda, dizendo: está Cristo dividido entre vós. Olha que verdade espiritual. Ele está dizendo: o Cristo é o mesmo. Aquele que salvou a ti, salvou também ao teu irmão.
aquele que pagou o preço de cruz, derramando o seu sangue carmesim por você, fez o mesmo pelo teu irmão. Cristo não está dividido entre nós, não. É uma só fé, um só amor, um só Espírito, um só Senhor de todos nós. Você consegue glorificar a Deus? Então Paulo vai tratar dessas questões. Por exemplo, ele teve que corrigir problemas que afetavam a igreja, além das divisões, a imoralidade sexual. Havia muita imoralidade, até mesmo entre parentes. E aí Paulo vê isso, até porque Corinto é uma cidade bastante interessante de se estudar enquanto promiscuidade, imoralidade. E à medida que essas pessoas tiveram contato com o Evangelho tirou elas dessa situação. Mas nós sabemos que muitas vezes Deus nos tira do Egito, mas aí o Egito ainda fica um pouquinho em nós. É igual o povo de Israel que saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles, da mente deles, do paladar deles. Eles estão no deserto vivendo coisas espirituais com o Senhor e ainda com o paladar da cebola, do pepino. Você consegue entender isso? Está recebendo maná. Olha aqui para mim. Está recebendo maná, mas o paladar está, aquele pepino. Irmão, pepino vai ter gosto do quê? Creio que naquela época nem um vinagrinho tinha. Um limãozinho. Limão certamente tinha, né? E cebola, irmão? E aí Deus está mandando o que para eles? Maná. Mas a cabeça pensando nos pepinos, nas cebolas. E tem crente que é assim, irmão. Deus tirou ele do mundo e tem dado a ele um maná celeste. Mas muitas vezes ele está aqui pensando lá. Ele está querendo as verdades espirituais, mas ainda pensando no mundo. E Paulo vai tratar essas questões. Quando ele fala sobre a imoralidade sexual, ele não trata tão somente aqui a situação envolvendo pai, filho, tio, sobrinho, irmã, homem, mulher. Não, ele trata o seguinte: todo pecado sexual afeta seu relacionamento com Deus. Os impulsos sexuais, dos mais diversos possíveis, fora de uma legalização, um padrão estabelecido pela palavra de Deus, seja ele qual for, afetará a sua comunhão com Deus. E aí Paulo começa a tratar e mostrar essas verdades, e que essas disputas entre eles não era algo bom. Como, por exemplo, eles trabalham aqui uma disputa teológica sobre a ressurreição. Uns entendiam de um jeito, outros entendiam de outro. Alguns acreditavam, outros não acreditavam. E aí Paulo diz, se nós não acreditarmos na ressurreição, é vã, é nula a nossa fé. Nós só acreditamos no porvir porque Jesus não está morto. Olha que verdade espiritual. Ele está vivo. E vivo para todos sempre. Oh, glória a Deus. Então falar sobre a igreja de Corinto é falar sobre uma igreja sim espiritual, mas que não tinha muita condição naquele momento de administrar aquilo que Deus entregou para ela. Veja que é nessa carta que Paulo fala sobre o amor. Uma carta daquelas robustas teologicamente, doutrinariamente. É nessa carta que Paulo fala sobre o falar em línguas estranhas. E nós vamos tratar essas verdades ao longo das quartas-feiras, não é? Dentre elas, o falar em línguas, os dons espirituais, os dons de poder, os dons da ciência, os dons vocais. Nós vamos falar sobre isto. Falar sobre espiritualidade é falar também sobre isto. E Paulo vai tratar dentro da Escritura, dentro dessa carta que ele escreve, sobre os dons. Ele vai falar sobre ordem. Porque ser um crente espiritual também prega a necessidade de ser ordeiro. Porque hoje vivemos tantas coisas e alguém diz, olha como é espiritual. O que é que ele faz? Ele sai dando parafuso na igreja.
Ele sai na unção, esse dia eu estava vendo, a unção do pica-pau. Onde o camarada chegou, subiu na coluna da igreja e ficou dando cabeçada. Isto não é espiritualidade. Isso é tido até como insanidade. Espiritualidade emprega também a condição de termos um culto ordeiro. E Paulo vai tratar isto. Ser espiritual é ter uma visão aberta para aquilo que de fato é do Espírito Santo. E quer saber? A gente sabe, meu irmão. Se você é espiritual, você sabe quando Deus está falando. Você sabe quando Deus está agindo. Você sabe quando Deus está na casa. Se é carnal, não consegue ver, não consegue entender. Mas se é espiritual, não precisa nem muita técnica para a gente sentir que Deus está na casa, Deus está no culto. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E nós vamos falar sobre isso. E o contexto em que Paulo insere a ideia. E olhe para mim, e eu já vou terminar aqui. Aqui é só a parte introdutória. A ideia que Paulo insere, o tema espiritualidade, está intimamente ligado com duas posições que a igreja de Corinto, ela vivia. A primeira, eles estavam impressionados com a sabedoria humana. E de fato, irmãos, se nós olharmos para essa cidade, uma cidade que reunia ali viajantes de muitos lugares, a cidade está na Grécia, berço da filosofia, muito próximo a Atenas. Então era um lugar que, de fato, a sabedoria humana imperava. Só que Paulo diz que o que ele comunica, a mensagem que ele prega, ela não foi ensinada por uma sabedoria humana, mas ele prega ensinado pelo Espírito de Deus. E aí a gente volta para o texto. Dessas coisas também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. E em alguma quarta nós vamos tratar o que é que o Espírito ensina. O que é que o Espírito ensina? Você está aberto para ser ensinado pelo Espírito Santo? Porque ele ensina. O próprio Cristo disse que quando ele viesse, ele ensinaria. Didáscalos. Ele seria um professor, traria os ensinamentos acerca do pecado, da justiça, do juízo, convenceria. Aleluia. Isso significa dizer que o Espírito Santo, ele tem a capacidade de convencer. Convencer. Talvez alguém que aqui esteja possa testemunhar dizendo: eu nunca que seria crente. Eu sempre disse, nunca vou ser crente. Sou ateu. Deus não existe. Só que aí entrou em contato, irmãos, com um culto como este. Sentou. Alguém começou a falar e alguém diz, é um homem falando. Esses dias eu ouvi alguém dizer, não, quem está falando lá é um homem. É um homem. Só que na minha boca, quem está se comunicando aqui é o Espírito. Porque eu estou pregando a palavra que é dele. E esse Espírito, irmãos, ele penetra. E ainda que eu não consiga dizer tudo aquilo que ele quer, ele pega uma palavra, às vezes uma letra, e vai lá e encaixa ela lá dentro. Aleluia, e começa a bradar, e começa a falar, o Espírito Santo. Você acha que é uma voz da imaginação, e o Espírito Santo está lá trabalhando, e está dizendo, eu lhe chamei, eu lhe quero, se renda, estou aqui, oh glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Você consegue ainda ouvir o Espírito Santo falando? Oh, glória! Eu estou sentindo a presença dele aqui. Nós vamos pegar esse texto e abrir próxima quarta-feira. Eu coloquei para nós aqui
5 palavras-chave para o entendimento dessa verdade que está aqui, a partir do texto grego, que nós vamos trabalhar na próxima quarta-feira, não falte. Mas eu quero te mostrar que Paulo tem claro, quando ele diz, o que eu vou explicar a vocês, as verdades que eu estou trazendo a vocês, Paulo está dizendo assim, eu não aprendi em Jerusalém com Gamaliel, eu não aprendi em Tarso nas escolas filosóficas que lá haviam, eu não aprendi em Roma, na capital do império, onde herdei meu título de cidadania romana. O que eu estou trazendo a vocês, igreja de Corinto, eu não aprendi em toda a minha existência de vida no judaísmo, minhas experiências no judaísmo como um zeloso fariseu. O que eu estou trazendo a vocês, eu aprendi com o Senhor. Com o Senhor. Por isso no texto da ceia ele diz, o que eu recebi do Senhor, igreja de Corinto, eu também vos entreguei. Paulo está falando de relacionamento, de intimidade, ele está dizendo assim, olha, o que eu recebi foi através da oração, através do jejum, através de uma vida de devocional com Deus, experiências ao longo dessa jornada espiritual, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que nós não podemos ter uma vida rasa, mediana. Nós precisamos parar com isso. Nós somos a Assembleia de Deus. Nós somos a Assembleia de Deus. E é emblemático dizer isto aqui dentro. Esta igreja é uma igreja pentecostal. É uma igreja que valoriza os dons espirituais. Olhe bem para mim aqui, porque doravante vocês me ouvirão falando muito sobre isto. Nós somos uma igreja que nasceu no fogo. Se você não gosta de fogo, está no culto errado. Nós somos uma igreja pentecostal, genuinamente espiritual. Aleluia. Aqui quem dirige os nossos cultos é o Espírito Santo do Senhor. É a Ele que nós recorremos para ter uma mensagem para pregar. É a Ele que nós recorremos quando queremos um caminho a seguir, quando queremos um direcionamento. Vocês, todos nós, quando saímos de casa, saímos pedindo a Ele que falasse conosco, que entrasse com providência. Logo, quem opera aqui é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então eu convido o setor 34 a viver este tempo de experiências espirituais. Meus companheiros, leve esta mensagem às nossas congregações, preguem sobre isto, porque estão querendo trazer sabedoria humana para dentro dos nossos cultos, para cima dos nossos púlpitos, mas todos nós que aqui estamos, fomos nascidos na fornalha do Espírito Santo de Deus. Ele nos batizou com o Espírito Santo, Ele nos encheu, Ele nos deu dons espirituais. Não foram os cursos que cursei que me deram a capacidade de falar em cima do altar como esse, porque muito antes eu já abri a minha boca e o Espírito de Deus enchia ela com verdades espirituais. Uramandarabacandarai. Estubiandai astergue, amandoria soa. Você consegue pegar na mão desse irmão que está do seu lado. Oh glória, oh glória, oh glória. E dizer para ele bem forte: nós estamos aqui em busca das verdades espirituais. Viemos para ter experiências. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Jesus ainda distribui dons espirituais. Jesus ainda cura. Jesus ainda se manifesta em visões, em sonhos. Ele é o mesmo. Uramandorabacandarai.
E se você é espiritual, você já está interpretando essas verdades espirituais. Eu não consigo chegar ao lado de alguém, mas você está aí. Eu vou pedir para você orar com ele, apresentar a vida dele. Para quê, pastor? Para que ele tenha um impacto espiritual hoje à noite. Comece a orar por alguém. Isto, comece a orar por alguém. Anamandura bacandarai. Aleluia! Oh glória, já consegue sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Ele não te quer calado, ele não te quer calada, ele não te quer na lona, ele não te quer prostrado. Ele levanta crentes aqui hoje à noite. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Lamandarabacandarabiasei. Estubiandalai, esore mecandaraiasei. Olha aqui, pastor Antônio.